Avançamos, Apocalipse 18:5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Os seus pecados chegaram até o céu. Para este autor, ele diz o seguinte: transmite a ideia de rebelião contra Deus, que é a desgraça da humanidade. E Deus se lembrou das maldades dela. A única maneira em que Deus se esquecerá dos pecados e das iniquidades de alguém é se ele colocar a sua fé e confiança em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Alguns textos também a respeito desse subtítulo, os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Exemplos de juízo ainda. Gênesis 18, 20 e 21. Aqui Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui falando do reinado de Acás, 2 Crônicas 28, do 8 ao 11. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Esdras capítulo 9, versículos 5 e 6. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Jeremias 51:9. O poder e a queda da Babilônia. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. E aqui a vocação de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Ainda exemplos de juízos. Sobre esse mesmo subtítulo, os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus. Zacarias 5, dos 5 ao 11. Vejam que texto interessante isso aqui. A sétima visão, a mulher e o Efa, a reconstrução de Babilônia. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. Procurem ligar esse texto de Zacarias com isso que nós estamos estudando. Procurem fazer isso. O anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas,
que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Apocalipse 18:6. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Tornai-lhe a dar. Os rebeldes que pecam serão castigados como pecadores comuns. Do contrário, Deus seria injusto e infiel à sua palavra, se ele não fizesse isso. Retribuam-lhe na mesma moeda. Trago vários textos, vou ler alguns deles. Jeremias 17:18. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias aqui ele clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Jeremias 50:15, profecia a respeito da Babilônia. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terras os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Ainda em Jeremias 50, versículo 29 e 30, convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor e ninguém escape, retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela. E Jeremias 51, versículo 24 e 25, pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Os santos não são chamados a exercer vingança, mas é afirmado que Deus fará isso. A ideia é que cada ação prejudicial feita pelo mundo ou pela igreja apóstata contra o povo de Deus será respondida do mesmo modo, mas nesse caso isso diz respeito mais ao povo judeu do que quaisquer outros. Retribui-lhe em dobro segundo as suas obras. Num sentido, diz respeito ao fato de que a futura reconstrução da cidade de Babilônia sofrerá o juízo das eras. No cálice em que ela vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. A resposta de Deus à rebelião do homem será a destruição da Babilônia e de modo cataclísmico. Retribuam-lhe na mesma moeda, Jeremias 51:49, como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Esse cálice, Apocalipse 16:5 e 6, aqui o contexto é o terceiro flagelo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Aí chegamos no versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Estou assentada como rainha, aqui a Babilônia é personificada como uma rainha e a principal dentre todas as cidades. Comentário do rodapé: quando ela se glorificou, fala das características da religião. Em delícias esteve, refere-se às recompensas terrenas da religião.
na sua base, sempre será encontrado o dinheiro. Foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto. Refere-se ao fato de que o juízo foi armazenado para essa cidade da Babilônia, simbólica do sistema do homem, que é um sistema sem Deus. Nós colhemos o que semeamos. Estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Ela chama a si mesma de rainha, enquanto o Senhor se refere a ela como a grande prostituta, o que anuncia a sua condenação. Então vamos aos textos bíblicos. Estou sentada como rainha. Isaías 47, do 1 ao 3. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura. Desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. E aqui mesmo em Isaías 47, no versículo 7 e 8, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Aqui Isaías falando da queda de Babilônia. E Sofonias 2:15, falando da cidade de Nínive. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Uma aplicação também a essa Babilônia futura.